Boa noite a todos. Estamos mais uma vez de volta com o programa OAB em Ação. O assunto de hoje, bastante conveniente, como tem sido a série desses nossos últimos programas que têm antecedido esse processo eleitoral, nós vamos debater o tema democracia. Você pode participar através do telefone 3315-0715, através do portal TCM. Hoje estamos com uma novidade, professora Sara, inaugurando aqui uma interação direta com os ouvintes através do Facebook, na minha página do Facebook, que é facebook.com/Raul N. Santos. Nossa convidada de hoje é a professora Sara Campelo. Ela é historiadora formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre também pela mesma universidade, professora, minha colega professora, eu de Geografia e ela de História do IFRN, campus Apodi. E hoje vamos passar aqui, Sara, por uma série. Nós fizemos aqui um roteiro um tanto quanto audacioso, né? A gente quer fazer aqui uma verdadeira tese de doutorado em 4 blocos de 12 minutos. Enfim, nós vamos, como o nosso tema é democracia, nós vamos iniciar, como sempre, no questionamento sobre o que é democracia, o que é que a gente pode, como é que a gente pode conceituar, se é possível, professora, conceituar um tema tão amplo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, professor Raul, somos colegas de trabalho, eu fiquei muito feliz. Eu acho que democracia é um tema sempre muito pertinente, ainda mais se a gente for analisar a conjuntura atual aqui no Brasil. E o conceito mesmo de democracia, ele vem do grego, né, na etimologia da palavra demos, quer dizer povo, e cracia, poder. Então, é a ideia do poder do povo, ou o governo da maioria, se a gente for pegar uma definição mesmo da Grécia clássica, que é onde surge o conceito, é a ideia de governo da maioria. É como se fosse um avanço das formas políticas que eram exercidas até então, um avanço da monarquia, que é governo de um, e da aristocracia, que é governo de alguns. Então, a democracia seria o governo da maioria, né? Uma forma de se chegar até essa decisão mais geral. A sua conceituação inicial não me não me consegue fazer com que eu deixe de perguntar. E o direito das minorias? Bom, na realidade, hoje, o Estado ele serve também para garantir o direito das minorias, porque senão nós não teríamos o governo da maioria, e sim uma ditadura da maioria. Então, o Estado moderno, ele já traz, principalmente depois da Revolução Francesa, século XIX, ele já traz um debate para que se garanta, de uma certa forma, os direitos dessas chamadas minorias. Então, ele tem que assegurar, como um legislador, esse alcance desses direitos. É por isso que a gente não pode confundir nunca governo da maioria com ditadura da maioria. Não é porque a gente tem, por exemplo, um status quo predominante que a gente deve relegar a esses grupos que, porventura, não têm acesso a esse poder maior, né? Essa dinâmica maior. E ditaduras de maioria, ou uma vontade absoluta de maioria, nos levaram a regimes totalitários bastante sangrentos e de péssima memória na história. Professora Sara, a gente poderia, porque para as pessoas, aqui numa tentativa de tentar fazer com que esse tema se torne menos abstrato e mais concreto para as pessoas que nos ouvem, que nos veem em casa, por que é importante a democracia? Ela é importante em quê? Ela influencia no cotidiano das pessoas, ela influencia em quê? Bom, ela influencia e... Teoricamente, é claro que a gente tem aí várias formas de desviar ou burlar esse processo democrático, mas a democracia ela serve para influenciar, assegurar uma garantia de determinados direitos que são considerados vitais ou eminentes ao ser humano. Então, constitucionalmente, você tem um conjunto de leis e esse conjunto de leis ele deve ser assegurado pelo Estado. E a democracia serve não só para debater esse conjunto de leis, mas também para fiscalizar, de alguma forma,
essa forma de gerência que o Estado está colocando. Então, se você não tem um regime democrático, por exemplo, a gente pode citar o caso do Brasil durante o governo Vargas. Sei que a gente vai falar de Brasil ainda, mas fica difícil, eu sou professora de História, eu tento sempre contextualizar. Assim. Se a gente citar, por exemplo, o Estado Novo do Getúlio Vargas, de 37 a 45, a gente tem uma distensão, né, um aumento dos direitos trabalhistas, por exemplo, de alguns direitos sociais, e a gente tem a redução do direito político. Isso vai gerar um regime extremamente autoritário e ditatorial. Então, mesmo que o governo estivesse garantindo que esses trabalhadores conquistassem determinados direitos, mesmo que ele estivesse distendendo esses direitos sociais e trabalhistas, ao mesmo tempo, em contrapartida, reduzia-se os direitos de participação. Então, tornava para esses trabalhadores inviável, por exemplo, qualquer tipo de contestação, porque isso poderia ser punido, a democracia ela garante que você, além de exercer uma prática ou de votar, a eleição é um tema que está aí em voga, mas ela garante, para além disso, ela garante a sua liberdade de poder se posicionar, de poder contestar, de poder ser ouvido, é claro, quando isso não fere o direito da outra pessoa ou de outra pessoa. Né? Assim, uma tarefa muito complicada essa nossa de falar de democracia aqui hoje, porque é um tema muito, muito vasto. A democracia, ela se faz sentir no cotidiano das pessoas através das coisas das coisas menos perceptíveis, às vezes, né? Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui nesse momento, numa TV, levando nossa mensagem, nossas ideias, nossos pensamentos para algumas milhares de pessoas, isso já é um ato de democracia. Uhum. Porque você tem o debate, você tem a discussão. Eu costumo dizer que a democracia é o sistema onde prevalece a liberdade. A liberdade, para mim, é o mais fundamental dos direitos que há no mundo, e que há no mundo democrático. E a democracia mais comum no mundo aqui do lado ocidental, embora haja experiências em outros lados do planeta. Mas, professora Sara, existem ameaças à democracia vigentes no mundo hoje? Quais são elas? Bom, a gente tem percebido no cenário internacional, mas também se a gente for olhar para o Brasil, um crescimento de um certo discurso, de certas ideias, um tanto quanto fundamentalistas mesmo, ligadas à extrema-direita ou a elementos muito reacionários, né, dos setores sociais. Então, nós temos ameaças latentes hoje aos processos democráticos. Se a gente fala de Ocidente, a gente pode perceber isso sempre que nós temos grandes manifestações, reuniões de muitas pessoas em prol de elementos, né, de debate extremamente cheios de preconceito, elementos desse tipo. Do ponto de vista oriental, a gente teve agora, recentemente, a Primavera Árabe, por exemplo, que são elementos aí de emancipação de alguns povos. A gente tem, como, por exemplo, o Egito, que, de uma certa forma, passou por um processo de regime ditatorial, passou por um processo revolucionário de contestação do regime ditatorial e agora volta a uma ditadura militar e, novamente, um processo de luta nas ruas, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala da macropolítica, a gente fala da democracia eleitoral, a gente fala muito das disputas e tudo, mas a democracia ela é garantida também na micropolítica, nas nossas relações sociais e tudo mais. Então, a gente pode observar, por exemplo, em alguns países, Itália, vez por outra nós temos o surgimento de elementos mesmo da sociedade, de setores sociais que buscam uma ameaça mais direta aos processos democráticos. A gente também não pode garantir que única e exclusivamente a democracia eleitoral ou oficial ela vá garantir a participação de todos. Mas quando a gente proíbe a priori essa participação, quando a gente nega essa participação, quando ela está ali já do ponto de vista legal, aí a gente tem uma ameaça muito mais séria. A questão da votação em si, por exemplo, de 64 até 88, houve eleições. Não houve para presidente, mas houve algumas eleições.
E eu agora, a senhora falando disso aí, eu me lembrando do que está acontecendo em Hong Kong, lá no Extremo Oriente, em que existe uma movimentação, uma ebulição social muito forte, e que se diz que é luta pela democracia. Agora, é incrível como esses movimentos populares, quando eles explodem assim, esses do século XXI, quando eles explodem assim, já foi até tema de outro programa aqui nosso, eles explodem sem a tutela de partidos, senão você vê luta pela democracia, mas sem a presença de partidos, isso não só aqui no Brasil, em 2013, mas também agora em Hong Kong, durante toda a Primavera Árabe, embora no Egito a chamada Irmandade Muçulmana tenha se feito presente. Mas logo após esses grandes movimentos históricos, você tem depois uma espécie de retrocesso. Eu não sei se é uma relação de causalidade, de causa e efeito, obrigatoriamente, mas o que a gente tem observado é que os regimes totalitários, eles quando acontece um movimento como esse, eles tendem a se fechar ainda mais. Veja o caso do Brasil. É um tema muito delicado, mas você pega o Congresso. Muitos jornais estão dizendo que é o Congresso mais conservador desde 1964. Eu considero, Sara, que o golpe de 64 foi um golpe dado pelo parlamento também. É bom que nós nos lembremos que foi o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, pessoa, para mim, de triste lembrança, foi ele quem declarou vaga a presidência da República. E agora, depois dos movimentos de junho de 2013, a gente elege um parlamento conservador. Qual é a opinião da senhora sobre isso? Mas, no próximo bloco. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa OAB em Ação. O assunto de hoje é democracia. Estamos discutindo com a professora Sara essa temática tão relevante. Hoje você pode participar pelo 33150715, pelo portal tcm.com.br e também pela minha página no Facebook, facebook.com/RaulNLSantos. Sara, o pessoal está participando aqui no Facebook, mas só fazendo campanha para Aécio e para Dilma. Então, fica inviável, em virtude da legislação eleitoral, que eu sou muito contra. Eu acho que nesse momento que antecede a eleição, era aqui mesmo que nós deveríamos debater Dilma e Aécio, mas e se posicionar, e enfim, democracia é interessante. A gente está discutindo democracia, mas para mim, a nossa democracia precisa amadurecer quanto a isso. A nossa convidada é a professora Sara Campelo, ela é historiadora, mestre em História pelo UFC e professora de História do Instituto Federal Campus Apodi. Terminamos o último bloco, no momento em que eu lhe perguntava qual a sua opinião sobre o nosso Congresso Conservador, o Congresso de 2014, tão ou mais conservador do que o Congresso de 64. Aliás, 14, muito parecido com 64 em muitos aspectos, nesse cinquentenário. Como é que a senhora vê esses movimentos sociais, esses movimentos, essas revoltas populares tão fortes pedindo democracia e logo após sendo contidas pela força de um Estado antidemocrático? Eu acho que não necessariamente é uma relação de causa e efeito, mas o que na verdade acontece é que a gente observa uma série de manifestações, eu não vou entrar no mérito aqui de dizer se ela era hegemonicamente de direita ou de esquerda, porque eu acho que não dá para a gente fazer isso. Tinha vários setores nesses processos e eu acho que em vários deles, não só no processo aqui, quando a gente fala de Brasil, mas o que a gente percebe é que quando a gente esvazia o conceito de democracia apenas para uma ideia administrativa, que eu acho que é um pouco o caso do Brasil, a gente esvazia o conceito de debate, a gente esvazia o conceito de participação popular e, de uma certa forma, eu acho que a gente vive uma crise democrática. As pessoas perceberam isso e elas se manifestam. Não necessariamente com pautas tão bem definidas ou com uma ideologia tão bem representada. E aí o que acontece é que muitos setores se utilizam dessa crítica ao que está sendo colocado, as pessoas criticam o que tá posto, sem necessariamente propor algo novo. E aí muitos setores se aproveitam dessa falta de propostas e se assumem como verdadeiros representantes do povo naquele momento. E eu acho que a gente está vivendo uma onda mesmo, eu espero que seja uma onda, e eu espero que ela passe, mas de uma certa forma a gente tem
a gente pode fazer uma comparação real com 64 do ponto de vista dos fundamentalismos, dos anti, né? Eu sou anti isso, eu sou anti aquilo. Então, isso está sendo muito forte. E aí, muitos setores extremamente reacionários se aproveitam disso e conseguem se eleger. Porque na hora que você propõe uma crítica, mas que você tem uma dificuldade de propor a solução, e isso a gente tem por causa de um esvaziamento ideológico mesmo, e por uma culpa da nossa democracia político-partidária. Hoje a gente tem partidos que não representam ideologicamente nada. Não. Se a gente for perceber, se a gente pegar, por exemplo, a nossa experiência democrática dos anos 50, a gente vai ver que nós tínhamos ideologias muito mais bem definidas. E o que a gente tem hoje é partidos que se colocam de um lado ou do outro, quando melhor lhe convém, se unem para fazer bases aliadas. As uniões não são programáticas, a gente não tem um programa específico, a gente não tem uma forma de disputa específica. E aí esse esvaziamento ideológico vai criando, vai deixando espaço para esses grupos mesmo irem assumindo, irem tomando as cadeiras aí no nosso parlamento. Eu acho que isso é muito forte, até porque existe um discurso conservador muito forte. E o discurso conservador, ele chega nas pessoas. Ele conquista muitas vezes as pessoas, porque, ora, se eu estou descrente com o que está sendo colocado ali e alguém me diz que a solução é essa, eu posso descambar para essa solução sem problema nenhum. Assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive uma crise democrática. A gente vive uma crise de esvaziamento ideológico. E isso, ao longo prazo, pode representar, sim, um ascenso de processos ditatoriais, um ascenso de regimes fundamentalistas voltados para esse tipo de relação. Não descarto. Nos 50 anos do golpe, a gente tem uma postura moralizante, muito semelhante até esses discursos, às vezes, de ameaça comunista que a gente escuta e que os médicos cubanos e todo esse debate que é colocado às vezes de uma forma tão superficial. E aí é engraçado, porque quando escutou-se a ameaça comunista em 64 e logo depois escutou-se reforma agrária, a gente teve um golpe. Hoje a gente escuta novamente a ameaça comunista, né? Talvez se juntar ali com uma reforma agrária de novo, a gente tem que começar a ter medo, sim, com certeza. Olha, Sara, às vezes eu penso que eu sou uma pessoa que teme, a interrupção do sistema democrático no Brasil. Eu não falo necessariamente hoje, mas daqui a algum tempo, não sei. Você falou tanta coisa aí, eu fiquei aqui borbulhando. Eu vou começar pela primeira coisa que agora me ocorre. O mal que o golpe de 64 nos gerou na prática democrática foi incrível. Porque nós tínhamos plataformas partidárias definidas. Tínhamos o PTB, todo mundo sabia o que era o PTB, sim. Todo mundo sabia o que era o UDN. Você tinha o JK no PSD. Então, você tinha grandes líderes. Aliás, hoje, na minha opinião, o Brasil vive, não sei se uma entre-safra, eu quero crer que é uma entre-safra. E se é uma entre-safra, logo após nós vamos ter uma safra boa, mas vemos um período complicado para lideranças, quando nós tínhamos tantas, e é interessante que esses discursos conservadores, e aí me permita usar aqui uma ideia, conservadorismo e radicalismos de direita e radicalismos de esquerda. Em todas as sociedades em que no Brasil nós só vivemos radicalismos, nós só conseguimos ver no Estado radicalismos de direita até hoje. Mas quando você observa toda a sociedade que se permite viver radicalismos de esquerda, radicalismos de direita, ela tem dificuldade com a prática democrática. Ela tem dificuldade de entender que é somente sucedendo os presidentes, permitindo que as ideologias se representem nos partidos. Eu, por exemplo, o pessoal, por exemplo, fala desse que você não pode entrar no Facebook, o assunto é só política. Eu adoro ver o Facebook com política. Eu acho que é isso que gera a democracia. É isso que gera esse tipo de situação. E aqui nós temos duas perguntas. Uma é um texto do professor Dailton Freire. E outra é uma pergunta mais simples que eu vou fazer agora, daqui a pouco eu vou ler o texto de Dailton. Marcela pergunta, a mídia
pode se aproveitar, professora Marcela Mello, a mídia pode se aproveitar desse esvaziamento atual da democracia? Em 64 se aproveitou, me desculpe, sabe? Em 64 se aproveitou, e em 14 pode se aproveitar? Eu acho que ela nunca deixou de se aproveitar, né? A gente tem um quarto poder aí. A imprensa, quando fala-se, por exemplo, escuta-se muito reforma política, reforma tributária. Quando fala-se em reforma da mídia, como aconteceu na Argentina, nós temos aí ameaças, redes de televisão esbravejando aí, chamando isso de censura e coisas do tipo. Mas é fundamental uma regulamentação hoje da mídia, porque eu fiquei pensando, tinha uma candidata que estava propondo a autonomia do Banco Central. Eu fiquei pensando, se a mídia já é o quarto poder, será que o Banco Central não seria o quinto, né? A mídia, ela só se aproveita porque ela brinca com essa situação, né? Ela joga com esses debates. Aí numa hora, ela joga com a corrupção de um jeito, outra hora ela joga com a corrupção do outro, uma hora ela joga com a eleição de um jeito, outra... Ela vai nesse jogo aí para se fortalecer. A gente não pode esquecer que a mídia é formada por grandes corporações e que são geridas por pessoas que têm interesses específicos na nossa vida política. E aí, veja, no Brasil a gente tem um problema que eu acho também que é muito sério. Talvez a gente fale disso mais aprofundadamente, eu esteja antecipando, mas quando a gente fala de financiamento de campanha eleitoral, por exemplo, a gente está falando legalmente o financiamento tem que ser misto, né? É isso que está posto na lei. Mas o que geralmente acontece é que os grandes escândalos de corrupção estão ligados diretamente a campanhas eleitorais que são financiadas por grandes empresas e grandes corporações. E aí, se a gente for falar de grandes famílias que também são donas de grandes redes, de uma certa forma, a mídia ela vai se afirmando, ela vai se colocando, ela vai disputando o território, tal qual um grande partido político poderia ter feito. Da mesma forma. Ela disputa politicamente da mesma forma. Eu, particularmente, eu não vejo mal algum da mídia ter posições políticas. Claro, porque ter a gente sabe que ela tem. Mas de ter posições claras. O grande problema para mim, outra oportunidade aqui na rede TCM, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. O maior problema para mim é a Globo não chegar e dizer eu apoio fulano ou Beltrano, né? Aécio ou Dilma. A Record chegar e dizer eu apoio Aécio ou Dilma. Para mim, essas grandes empresas, essas grandes TVs, elas tinham que fazer como a Carta Capital fez, declarando seu voto em Dilma, e tinha que ter feito. A Veja nunca fez isso expressamente, ou se fez, alguém pode me avisar aqui no Facebook, mas a Veja, todo mundo sabe que apoia Aécio Neves, é muito claro isso. Então, essa clareza falta. Eu acho isso democracia. O problema são os monopólios. Eu vou ler aqui a pergunta do Dailton. O Zé está me informando aqui que falta 1 minuto, mas dá tempo de eu ler a pergunta aqui de Dailton. Ele deseja boa noite a mim, a você, e gostaria de saber a sua opinião, a nossa opinião, sobre impunidade e passividade que hoje é vista no Brasil. Quer saber se isso é consequência de todo um processo histórico que vai desde a independência comprada, ele chama a independência de comprada, e as manifestações recentes que foram rápidas e sem muita força política. Você vai responder, Sara, no próximo bloco. Vamos ao intervalo. Voltamos ao vivo com o terceiro bloco do programa OAB em Ação. O assunto de hoje é democracia e você pode participar do nosso programa ligando para o telefone 3315-0715, através do portal tcm.com.br, através da minha página no Facebook, Raul NL Santos, facebook.com/Raul NL Santos. Nossa convidada de hoje é a professora Sara Campelo, ela é mestre em História pela Universidade Federal do Ceará e é professora de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, pelo campus Apodi. Professora, vamos voltar aqui a pergunta de Dailton Freire, que é professor de Geografia e um ex-aluno meu. Boa noite, Raul e Sara. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a impunidade e passividade que hoje é vista no Brasil. Ele quer saber se isso é consequência de todo um processo histórico que vai desde a independência comprada às manifestações recentes que foram rápidas e sem muita força política. É uma pergunta longa e eu acho que trata de vários assuntos. Assim, primeiro, se a gente vai fazer
se a gente vai historicizar todo o nosso processo de independência, desde a independência até hoje, a gente precisaria, com certeza, de bastante tempo, assim. Mas a gente tem algumas consequências desses processos. Eu sempre, quem já foi meu aluno, sabe que sempre em sala de aula eu falo que a nossa grande debilidade hoje no Brasil é a nossa falta de experiência democrática. Isso, para mim, é muito grave. A gente estava falando, por exemplo, de imprensa, né, no outro bloco. E quando alguém, alguma corporação, algum grupo se afirma neutro, eu logo desconfio. Acho que a gente tem que desconfiar, porque na história a gente não admite muito neutralidade. Quando a gente fala, a gente parte de um lugar da onde a gente está falando, assim. E aí, por exemplo, nós temos no Brasil alguns processos longos de falta de democracia. Nós temos a independência, realmente um processo, eu não diria comprado, mas com certeza sem nenhuma participação popular, ou quase nenhuma, né, professor Raul? A gente discorda um pouco. Nós temos um processo de império muito longo, com marcas arraigadas muito fortes, principalmente no que diz respeito à escravidão. Nós temos um processo escravocrata longo. Enquanto a maioria dos países já estavam abolindo o processo de escravidão, nós ainda estávamos insistindo nele. E aí, quando a gente pega desde a colônia, a gente vê que vários ciclos comerciais vão perdendo o seu valor, mas o comércio, o tráfico de escravos se mantém forte, muito forte, até o Segundo Reinado. Nós temos um processo de proclamação de república que é um golpe militar, por que não dizer dessa forma? Foi um golpe militar, é quando, eu sempre digo isso, o exército ele está sempre buscando o seu lugar político. É por isso que é interessante a gente sempre pensar sobre isso. Então foi, de certa forma, um golpe militar. A gente tem um período republicano até 1930, da Constituição de 1891, que traz uma ausência enorme de participação política. Depois nós temos a Era Vargas também, mais um elemento muito forte de período ditatorial, eu já falei disso, né? A gente tem alguns avanços nas políticas sociais, mas uma redução completa dos direitos políticos. Nós temos aí esse respiro de democracia nos anos 50, e aí sim com as coisas colocando mais às claras, com uma ideologia mais bem definida, com partidos políticos muito bem definidos. As pessoas sabiam o que... Eu não precisava saber quem estava falando para saber de que lugar social ele falava, porque o partido dele já dizia isso. A gente teve grandes ícones aí, históricos. Brizola, por exemplo, você escutava o Brizola falar, você sabia o lugar social, de onde ele vinha. Eu tenho... muito receio quando eu escuto algumas pessoas ou vozes políticas e a gente não sabe de onde é que ela vem. Isso dá muito medo. Bom, mas falando de impunidade, que foi a pergunta. Mas é assim, é muito intercorrente. Eu quero só dizer, professor, aqui, a Constituição de 1824, sobretudo no Segundo Reinado, eu considero um período de democracia longo no Brasil, no século XIX, mas eu queria só deixar essa provocação no ar e pedir que a senhora conclua seu raciocínio. Eu acho que a gente tem que saber quem se pune, né? O Brasil é um país que pune muito. Se a gente for ver as prisões e a gente tem prisões superlotadas, por exemplo. Hoje a gente tem uma dificuldade... Uma das populações carcerárias. A gente tem uma população carcerária enorme. Então, o Brasil pune. Inclusive, me espanta, às vezes, algumas pessoas se colocando contra sustentar as pessoas nas prisões. São as mesmas pessoas que defendem, por exemplo, a maioridade penal. E aí eu não entendo, porque você quer colocar mais gente na prisão. Então, a gente tem uma punição, a gente tem uma legislação que pune. A gente tem pessoas sendo presas. Agora, a questão é quem se pune. Aí sim... Quando a gente chega aí na elite, quando a gente chega na alta burguesia, a gente tem uma dificuldade de punição. Isso é muito claro. Os foros, né? Toda essa parte as regalias e tudo isso, que fique bem claro que existe uma impunidade, mas em setores específicos da população. Não é uma impunidade generalizada. Criou-se muito esse mito hoje no Brasil de que o Brasil não pune, que a impunidade é exagerada e tudo mais. Então, do ponto de vista da elite, é sim. Os crimes de colarinho branco, os grandes desvios de verba, os caixas 2, né, das campanhas eleitorais, a gente tem sim um problema de punição nesse aspecto. E com certeza tem a ver com uma elite que se mantém no poder
há muito tempo. Então, nós temos grandes famílias aí que se vêm, se mantêm, que são as mesmas donas das corporações midiáticas, que são as donas das empresas de televisão, que têm áreas influentes, que disputam, né? É interessante a gente ver, por exemplo, a bancada ruralista hoje. Há alguns anos atrás, a bancada ruralista, as pessoas que formam hoje a bancada ruralista não queriam disputar a eleição, porque eles tinham os seus representantes lá. Agora não, foi o que eles fizeram. Não, a gente não vai só ter pessoas lá que representem os nossos interesses. Nós mesmos vamos nos candidatar. Então, você tem uma relação direta entre poder político e poder econômico. E aí é um problema muito sério na nossa democracia hoje. A gente tem quase uma plutocracia, porque nós temos um governo que favorece, de certa forma, as elites. A gente esvazia os espaços democráticos. Se na Grécia Antiga a democracia ela era para poucos, era só para os cidadãos, era só para os nascidos na cidade, gregos maiores de 21 anos, homens, e isso reduzia muito a democracia, mas a democracia não era só a tomada de decisão, mas todos os debates que levavam à tomada das decisões. A gente hoje não consegue saber quais são esses debates, a gente tem pouquíssimo acesso, a gente não sabe o que os deputados, as pessoas votaram, porque o voto é secreto, então a gente tem uma dificuldade de fiscalizar enquanto eleitor. Eu vejo muitas vezes as propagandas. Você é eleitor, fiscalize seu candidato. Mas como? Se eu não sei em que ele votou, como é que eu vou fiscalizá-lo? Se eu não sei quem que ele está defendendo, se politicamente o partido dele programaticamente não me diz nada. Né? Se grandes plataformas partidárias hoje são completamente esvaziadas porque as pessoas acham que a ideologia está em segundo plano. E aí é um problema mais sério, porque você tem setores que sabem que a ideologia está em primeiro plano. E se algum setor tem uma ideologia bem definida e disputa, e se a gente não tem, a gente já começa perdendo aí nesse debate. Exatamente, professora. É muito profunda a sua fala, tanto é que seu João Sabino, um empresário conhecido aqui da cidade, nos telefonou para elogiar o seu nível de cultura, a riqueza do debate. Mas ia ter aqui algumas coisas, professora Marcela Mello, mais uma vez aqui no Facebook, dizendo que está adorando participar do programa. Eu estou gostando muito dessa experiência do programa interativo aqui no Facebook. Roger Cabral diz que está todo mundo acompanhando, está todo mundo ligado lá em Felipe Guerra. Francisco Veríssimo também diz que está acompanhando o nosso programa por via do portal da TCM. O professor Thales Augusto, seu colega, nosso colega, seu colega professor de História, meu colega professor do Campus Apodi, também está elogiando o nível do debate, diz que é um debate profundo. Enfim, nós estamos conseguindo uma audiência qualificada. O professor Dailton agora agradece a resposta, a pergunta dele. Olha, Dailton, não foi uma resposta, não. Isso aqui foi uma digressão das mais profundas. Marília, do Belo Horizonte, ela quer saber sobre o Foro de São Paulo, professora. E Márcia dos Paredões, isso aqui eu acho que é mais para mim. Ela quer saber se ela não votou no primeiro turno, se ela pode votar no segundo. Pode, Márcia. O segundo turno você pode votar, quer você tenha justificado ou não. O segundo turno é uma eleição à parte, você pode votar tranquilamente. Já é para ir para o intervalo, então nós vamos ao intervalo agora e você fica para essas respostas no próximo bloco, Sara. Vamos ao intervalo. Voltamos ao vivo com o último e quarto bloco do programa OAB em Ação. O assunto de hoje foi democracia, está sendo. Nesse bloco nós vamos responder algumas perguntas do telespectador no nosso modelo clássico, embora hoje nós tenhamos respondido as perguntas no decorrer de todo o programa. Nós não mais recebemos perguntas porque nós estamos aqui sobrecarregados e vamos tentar vencer. Desde já nós agradecemos a efusiva participação no programa de hoje e vamos começar, certo, professora Sara? Marília do Belo Horizonte, ela quer saber sobre o Foro de São Paulo. Na realidade, eu acho que como todos esses tipos de organização vindos, oriundos da sociedade civil, eles são extremamente importantes. Sara, infelizmente estou sendo informado que seu áudio caiu e nós vamos ter que... eu agradeço, vou aproveitar esse momento para agradecer os nossos ouvintes, enquanto nossa equipe técnica trabalha na resolução desse problema. Roger Cabral, mais uma vez,
Eu venho dizer que o 4º ano do curso de biocombustíveis em Felipe Guerra, está todo mundo assistindo. Alfredo escreveu um texto aqui, Alfredo Henrique, ele diz o seguinte: boa noite, Raul. Bom, eu queria deixar um questionamento que até hoje nunca ninguém conseguiu me esclarecer. E, Sara, é uma responsabilidade imensa para você. Ninguém nunca conseguiu esclarecer. Vamos ver se agora você consegue. O governo, seja ele representado pela organização e não a pessoa no comando, ao tratar de acordos com países da qual tem uma dependência a regimes ditatoriais comunistas, e essa aliança entre nós e entre eles representa algum risco à nossa democracia. Ele escreveu um texto aqui, mas é para dizer basicamente, ele quer saber se a aliança, se essa relação diplomática do Brasil com países que são ditaduras, se isso tem ameaça para a nossa democracia. Então nós temos o Foro de São Paulo, de Marília, e temos a pergunta de Alfredo Henrique sobre a relação do Brasil com países ditatoriais. Bom, primeiro sobre o Foro de São Paulo, eu disse, mas o áudio não estava funcionando. Todas essas organizações que partem da sociedade civil, elas são importantes, assim, porque elas garantem um pouco da tentativa das pessoas de participarem desses debates que muitas vezes ficam centralizados só no Estado. Hoje, muitas vezes, o Estado se coloca como um administrador de determinadas questões e não é só esse o papel dele. Como eu disse, a gente tem um esvaziamento dos papéis do Estado. Então, muitas vezes, a sociedade civil ela se organiza de algumas formas, né? O Foro de São Paulo foi uma forma de alguns setores da esquerda dos anos 90 se articularem para poder fazer uma frente aos regimes neoliberais que nos anos 80 entra no Brasil de uma forma mais efetiva, mas que nos anos 90 é consolidado pelo Fernando Henrique Cardoso como, do ponto de vista da política econômica, o neoliberalismo. Então, é uma forma, é um tipo de reunião de grupo para poder tentar se colocar aí, dar uma resposta à frente dessa entrada do neoliberalismo no Brasil. A outra... Certo, Sara. Vamos sobre a relação... Agora a pergunta de Alfredo, em relação ao risco que existe entre a relação do Brasil com países ditatoriais. Isso ameaça a nossa democracia? Eu acho que se a gente não tivesse uma relação com os países, se a gente cortasse, talvez acho que a gente ameaçaria mais o nosso processo democrático. Assim. Primeiro, quais países, assim, especificamente? A gente tem uma gama aí de países que o Brasil se relaciona que, de uma certa forma, fazem coisas que, do ponto de vista da nossa democracia ocidental, a gente não concorda. Então, a gente, por exemplo, o Brasil mantém uma relação com o Irã, ou com alguns outros países, né? Cuba, que as pessoas gostam muito de falar. Falou em Cuba, né? Eu sempre digo que falou em Cuba, pronto, tá todo mundo com medo aí, se tremendo inteiro. Bom, o Brasil, por exemplo, recentemente construiu um porto em Cuba e está lucrando com isso. Foi uma iniciativa do ponto de vista do capitalismo. E aí, o que é interessante, eu acho, no nosso regime hoje do Brasil, é que até o capitalismo liberal, ele tem dificuldade de ser pleno aqui, porque existem setores tão conservadores que até o liberalismo faz parecer aí o comunismo, alguma coisa do tipo. Como, por exemplo, se a gente falar em reforma agrária, ou se a gente falar em direitos individuais, se a gente fala em discussão de temáticas mais amplas. E com certeza isso é um pouco do resquício da ditadura, né? Os anos 60 e 70, que o mundo inteiro estava discutindo esses temas, a gente estava aí sem poder livremente estar debatendo sobre isso. Assim. Muito interessante. E, Alfredo, veja bem, nas relações internacionais, a maioria dos países que hoje são potência, eles se pautam pelo pragmatismo. Ou seja, o pragmatismo é você ver os objetivos de sua relação. Os países se relacionam entre si para obter ganhos mútuos. E a relação do Brasil com Cuba, com o Irã, na alegação de que esses países são ditadores, e são sim, eu detestaria viver em Cuba, numa ditadura como Cuba, num lugar como o Irã, como detestaria viver na ditadura de 64 no Brasil. Mas esses países, veja bem, nossa ditadura de 80, quem derrubou fomos nós. Em 84, a gente foi às ruas atrás do Direita Já e em 88 promulgamos uma nova Constituição. As ditaduras dos países são problemas dos países.
Até porque se nós fôssemos nos pautar nas relações internacionais por respeito aos direitos humanos, o primeiro país com o qual nós cortaríamos relações seria com os Estados Unidos. A base de Guantánamo, em Cuba, é um antro dos mais variados tipos de desrespeito aos direitos humanos. O nosso maior parceiro comercial é a China, que não por acaso é só a maior ditadura do mundo. Nesse momento, Hong Kong luta por democracia dentro da China. Então, nessas relações internacionais, os países são pautados por pragmatismo. Eu via, Sara, para encerrar essa temática, eu via hoje, por acaso, lendo uma matéria no The New York Times, eu queria ver a visão do outro sobre essa relação do Brasil com Cuba, porque recentemente o The New York Times ele fez uma matéria falando do efusivo apoio que Cuba está dando a partir de agora à África e à crise do Ebola. E falando do Brasil e as relações do Brasil com Cuba, e falando como uma coisa de mercado, ou seja, era o Brasil querendo aprofundar a sua presença em outro país. Podia ser Cuba, podia ser Guatemala, podia ser Uruguai, podia ser qualquer país. Enfim, Zéza hoje não está me deixando fazer o programa direito, né? Só me lembrando aqui das perguntas. Eu vou começar do seu Antônio Márcio, no Van Rosado. Eu vou fazer a pergunta dela, a pergunta de Zéza, a pergunta do Antônio Márcio e a pergunta do Pedro, que são perguntas muito parecidas, relacionadas sobre a obrigatoriedade do voto. Antônio Márcio diz: se a democracia existe, por que eu sou obrigado a votar? Zéza pergunta quais são as consequências do não voto. E o Pedro da Abolição 1 diz assim: se não fosse obrigatório, aí ele já pergunta ao contrário, né? Se não fosse obrigatório, haveria voto? Haveria democracia? Se o voto não fosse obrigatório? Com certeza. A gente começa com uma dificuldade real de entender a democracia. Ora, se eu vou votar porque eu quero exercer, por que eu sou obrigado a exercer? Né? E aí isso é um problema muito sério. As pessoas não têm a escolha de não votarem. Porque se elas tivessem, eu acho que a democracia seria a gente conseguiria democratizar mais a democracia. Porque o candidato ou o processo eleitoral, ele tinha que convencer a pessoa não apenas a votar nele, mas a ir votar. Ela tinha que se sentir conquistada pelo voto e pelo processo eleitoral. As manifestações de junho de 2013 mostraram que as pessoas estão descrentes com o processo democrático. Elas estão descrentes com os partidos, elas estão descrentes com a sua representatividade. Os 20% dos votos aí que não foram válidos... Se você tá abstenção, brancos e nulos, dá 30%. Pois é. Então, é um número enorme. Vejam, as pessoas estão abrindo mão de votar. E isso é culpa dos partidos, isso é culpa do nosso regime eleitoral. Então, assim... Se não fosse obrigatório, isso seria muito melhor, porque você teria que despertar novamente nas pessoas essa busca por uma transformação pela via eleitoral. E só deixando claro, a democracia não se resume à eleição. Na verdade, eu acho que a eleição é um elemento que nem é o principal do nosso processo democrático. Entende? Eu acho que o processo democrático está ligado a uma série de outras coisas. A eleição é um elemento e, infelizmente, muitas vezes... Está ligado a uma série de outras coisas. Sim, Sara, desculpa, foi um erro. Sim, um erro técnico. A eleição é um elemento só. Uhum. E a participação, a luta política, a tentativa, a formação de organização dos movimentos sociais, a busca por uma participação maior é muito mais representativa da democracia do que o processo eleitoral em si. Né? Exatamente. Eu acho ridículo, certo? Eu escuto muito o pessoal falando que se não fosse obrigado, que a gente não está preparado para ter voto facultativo. Eu discordo frontalmente. Eu acho que se nosso voto fosse facultativo e tivesse só 10% de presença, estava valendo. É isso mesmo que você disse, assina embaixo. Ou seja, tem que ir quem tem interesse de ir e os partidos têm que fazer por onde, convidar, fazer as pessoas se sentirem provocadas a participar do processo democrático. As consequências que foram perguntadas aqui, quais são as consequências de não votar? São muitas. Muitas de origem mais burocrática, na área do direito. Então, a pessoa, ela não é que ela não pode fazer concurso público, ela pode fazer, mas uma vez sendo aprovada no concurso público, ela não poderá
assumir até que ela quite as obrigações eleitorais, não pode tirar passaporte. Tem uma série de limitações que o tempo agora não me deixa mais aprofundar. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Jefferson Apolinei, que nos acompanha no Facebook, a Adalto Sobral, o Francisco Lira, que fez também uma pergunta para a gente sobre se a nossa... Só a pergunta dele foi só assim, a nossa democracia é de verdade? Né? É uma pergunta muito difícil que você ia levar mais 10 minutos respondendo. A Luciana Pereira, nos paredões, ela quer saber se os candidatos à presidência que estão envolvidos em escândalos não têm punição, mas nós não vamos poder responder agora, porque eu vou lhe dar 20 segundos para suas considerações finais. Bom, rapidamente, né? Só porque o professor Raul me provocou um pouco a falar que a nossa Constituição de 1824 ela era extremamente democrática. Só uma opinião, o ser legal não quer dizer ser legítimo. Né? A legalidade não legitima o processo. É uma Constituição que tinha uma participação ampla, se a gente comparar, por exemplo, com as eleições da nossa Constituição de 1891, da Proclamação da República, em que a gente tem eleições com 2%, 3% de votantes, mas ela não representa a maioria. Então, a gente esvazia o conceito democrático por isso. No mais, eu queria muito agradecer a participação e dizer que eu estou à disposição sempre que precisar. Nossa produtora já está aqui lhe convidando a vir mais vezes. Obrigada. Eu agradeço a todos a nossa audiência da noite de hoje, a todos os nossos telespectadores pelo Facebook, desejando também a todos uma ótima noite e até o próximo OAB em Ação.